Primeiro, meus irmãos, eu quero agradecer as orações de muitos de vocês que sabem dos anos de luta e de clamor por esse momento, né, de passar na ordenação. Eu tremia diante de 16 pastores, 1h10 de perguntas e o olhar deles para mim. Mas, como eu disse, Deus foi misericordioso comigo. Eles foram bonzinhos. Alguns falaram isso, eles foram bonzinhos. Então eu louvo a Deus por isso, por esse momento. Após tantos anos do chamado, há 2 anos eu venho vivendo efetivamente esse chamado pastoral para a glória de Deus. Mas em especial eu quero te agradecer pela oração e pelos seus dízimos e ofertas. Porque a diretoria só pôde fazer isso, ou seja, nos ajudar, tanto eu quanto o Micael e a Grazi, estarmos nesse congresso, porque você tem sido fiel. Não à igreja, mas a Deus. E confiando que é Ele que supre as suas necessidades. Amém? Muito obrigado. E já aproveitando, eu acho que não foi dito semana passada, mas a série Evangeliques terminou. Mas tem uma coisa, eu vi né? Mas tem uma coisa, os termos não acabaram, né? Então fiquem atentos, vê se é bíblico, não cai na conversa desse povo não, tá? Principalmente na internet, né? A gente vê tanta baboseira, então fique atento para não cair no evangeliquez. E nessa noite eu quero que você abra a tua palavra, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo 31, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 31, versos 1 a 8. Deuteronômio 31, versos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Moisés disse, que ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, e ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Vamos fazer mais uma breve oração? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, nós já estamos gratos por tudo que o Senhor já fez nessa noite, por cada palavra, por cada louvor aqui ministrado, mas que o Senhor possa continuar falando, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações para que entendamos e confiemos cada dia mais em Ti, dependendo de Ti e do Teu poder, é o que Te pedimos. Tira todo o medo, toda a incerteza, tudo aquilo que possa nos impedir de viver o que o Senhor tem para nós. É o que eu te clamo, no nome de Jesus. Amém. O tema de hoje vai falar sobre não temas.
Aí tu vai pensar no que é o temor que tem no teu coração aí. Qual é o medo que tem te afligido ao longo dos anos, né? Vocês lembram que momento era esse que Israel ele estava vivendo? Vocês conseguem mais ou menos lembrar aqui nesse capítulo 31 o que estava acontecendo? Que eles estavam assim bem pertinhos da terra prometida, muito perto de alcançar aquilo que Deus havia prometido para eles. E que terra era essa? É aquela que Deus disse que manava leite e mel, ou seja, uma terra especial, única, e Deus estava entregando para eles. Mas eles também já estavam assim próximos de pararem aquela caminhada exaustiva que eles estavam fazendo no deserto. Então tinham várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, finalmente, conquistar e construir um novo tempo para a vida deles. Era esse o momento de Israel. Isso mesmo, conquistar e construir. É isso que estava à frente deles, né? Eles andaram 40 anos, gente. Sabe o que é 40 anos no deserto? Até uma geração inteira morrer, porque essa geração não poderia entrar na terra prometida. Então eles caminharam por 40 anos. Pareciam barata tonta, porque eles andavam no mesmo lugar. Eles giravam. Se você olha o mapa, é tão pequeno o espaço. E eles andaram por 40 anos. Como não acharam a terra prometida, né? É porque não era tempo. Então Moisés estava terminando um discurso, né? Deixando para o povo as leis que eles deveriam seguir e cumprir. E muito provavelmente já existiam ali muitas expectativas no coração dessas pessoas, mas também muitas incertezas, né? Porque tudo que é novo pode nos assustar um pouco, mas também grandes possibilidades, porque Deus disse que estaria com eles, né? E era como que eu ouso dizer que foi um divisor de águas na história de Israel esse tempo, né? A chegada desse momento, porque mudaria toda a história de Israel. E neste momento, Moisés faz uma declaração que é muito importante e ao mesmo tempo ela é assustadora. Porque que ele informa que Josué será o novo líder de Israel. Será que isso é tão desafiador, Marco? A gente já vai ver, né? Mas eu me colocando nessa história, eu estaria com a barriga com medo, tremendo. Porque pensa, Moisés esteve com eles durante aquele período. Moisés foi o homem chamado. E ele vai chamar um gurizinho. Vou falar que era gurizinho, né? Eu não lembro a idade dele agora, mas era bem mais novo que Moisés, né? Muito mais novo, porque Moisés tinha 120 anos nesse momento. Então, era bem mais novo. E isso pode nos assustar, né? Quando a gente vê uma pessoa antiga, que a gente já confia, passando o cajado para outro, né? E foi isso que estava acontecendo. E eu não creio que foi diferente com o povo de Israel. Eu acho que eles ficaram preocupados. Isso é o meu achismo, tá? Mas diante de tudo que aconteceu depois, eu creio que sim. Então, meus irmãos, a ideia aqui vai ser a gente falar um pouco sobre o medo. Não minimizar o medo e dizer que não tem problema nenhum. Não é isso. Nem pensarmos que o que será dito aqui hoje está feito. É só isso que a gente precisa saber do medo. Também não é isso, né? Mas sim pensarmos como temos lidado com ele nas nossas vidas. Essa é a ideia nessa noite. E para isso eu quero lembrar que a palavra, quando é usada a palavra temor, que ela tem tanto a conotação de medo, né? De medo, de terror, né? De achar que aquilo vai acabar conosco, mas também de respeito, de consideração à autoridade. E quando a gente olha assim, falando de medo, a gente pode ter medo de situações, de coisas, de Deus, de pessoas. E temor normalmente é diferente. A gente tem temor a Deus e muitas vezes temos algumas autoridades, por exemplo, os nossos pais, que a gente deve temê-los, né? E não ter medo deles.
Então, diante das incertezas da nossa vida, o que eu quero dizer para nós nessa noite? Que a gente não deve temer, e sim confiar no Senhor. Por causa disso, eu quero falar sobre 3 perspectivas que o medo pode nos trazer. E a primeira delas é sobre a realidade. Vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo ali. Vamos voltar a nossa Bíblia para o capítulo 30, os versos 15 a 20, só para a gente entender o finalzinho do discurso de Moisés, o que estava acontecendo, o que ele estava falando com aquele povo. De 15 a 20, ó. Diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, e que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui Moisés estava apresentando ao povo de Israel que eles teriam que fazer uma escolha, né? Entre confiar em Deus ou desfrutar de tudo aquilo que a terra proporcionava. Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas então eu tenho que escolher, eu não posso desfrutar nada daqui. Eu só posso confiar em Deus e não desfrutar. Engano. Mas eu preciso, com certeza, para eu poder desfrutar bem o que Deus está me dando, eu preciso confiar em Deus. E é isso que ele estava pedindo ao povo, que confiassem. E ele já estava alertando também sobre o que estava para acontecer, gente. Deus já tinha mostrado tudo o que estava para acontecer. Então, diante desse cenário que ele apresentava ao povo, ou seja, conquista, construção de um novo tempo, né, em suas vidas, após essa longa trajetória de Moisés, de liderança, diante desse povo, né, o que ele diz? Que está velho e cansado. 120 anos, está velho e cansado. E diz que não entrará na terra prometida. Espera aí, como assim? Tu esteve à nossa frente, tu foi o cara até agora, como assim você não vai entrar com a gente? Foi isso que ele falou. Eu não vou entrar nessa terra prometida. Sabe por quê? Se a gente olhar, Moisés já sabia disso. Lá em Números, no capítulo 20, nós não vamos ler, tá? Dos versos 7 a 12, conta que o povo estava com sede. E aí não foram pedir, foram reclamar para Moisés que estavam com sede. E a hora que eles foram reclamar para Moisés, claro, foi até o Senhor, precisa dar água para esse povo, né? Antes que eles me matem, alguma coisa assim. E ele vai lá e apresenta diante do Senhor a necessidade do povo. E o que Deus fala para ele? Moisés, vá até a rocha e fale com a rocha. Só que Moisés, no momento anterior, algum tempo antes, que eles também sentiram sede, também pressionaram Moisés, o que Deus tinha falado? Vai lá e bata na rocha. Mas nesse momento Deus não falou não bata, Deus falou fale com a rocha. Mas na desobediência de Moisés, ele vai lá, pega o cajado e bate na rocha. E por causa dessa atitude dele, ele não poderia entrar na terra prometida junto com o povo, né?
Então, quando chega nesse momento tão importante, quer passar o cajado, passar a liderança para uma outra pessoa, que é algo difícil, gente. Não é algo fácil. Inclusive, nós vimos isso, né, pastor Micael? Agora no congresso de pastores, que é terminando bem, que é o momento que a gente vai chegar a hora de passar a liderança para outra pessoa. Isso um homem com 30 anos de ministério na mesma igreja. Na mesma igreja. Quantos anos o pastor Marcelo foi pastor aqui? 25. E ainda continuam lembrando do pastor Marcelo. Não é verdade? Porque ele foi um homem querido, participativo, envolvido com a igreja. Mas as pessoas lembram. Imagina para Josué saber isso. Iam lembrar. Cadê o Marcelo? O Micael. O Micael não é igual ao Marcelo. Né? Assim como Josué não é igual a Moisés. São pessoas diferentes. Né? E é muito difícil, então, tanto para o líder que está saindo, quanto para o novo líder e para os seus liderados. Ainda que Josué tivesse preparado, porque ele foi preparado por Moisés, era difícil para aquelas pessoas conseguirem enxergar naquele jovem essa autoridade como a de Moisés. E como será a partir de agora, então? O que nós vamos fazer? Será que ele vai conseguir nos liderar diante de tudo que nós temos que passar? Né? Esse poderia ser uma pergunta. E outra, gente, Josué é jovem, 3 milhões de pessoas para ele liderar. Aproximadamente isso. 3 milhões. Eu acho que ele teria um pouquinho de trabalho, né? Lidar com as questões emocionais, os conflitos internos deles, guiá-los, porque eles iam conquistar uma terra. Ia ter que lutar. Montar o exército, enfrentar aquele povo novo. E outra, para aquele povo, o que significava a ausência de Moisés? Pensa que Moisés foi um referencial. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele cara que guiou eles para fora do Egito. Lembra disso? Foi Moisés. Foi Moisés que falava com Deus. Foi Moisés que intercedeu muitas vezes quando a vontade de Deus era de destruir com o povo. A Bíblia fala isso. Que ele queria destruir. Claro, a misericórdia dele, em primeiro lugar, não destruiu, mas também a intercessão de Moisés pelo povo. Eu chamaria Moisés, se eu estivesse lá, de uma lenda viva. Né? Uma lenda esse cara. E ele estava à frente desse povo. Agora, vocês conseguem imaginar o medo e a angústia deles? Se imagine numa situação difícil que você está vivendo. E que está mudando tudo à sua volta. Como você ficaria? Onde você precisa conquistar e construir algo novo, também com um líder novo, com alguém que vai estar do seu lado novo. Né? Por isso eu quero que vocês pensem agora, reflitam aí dentro da cabecinha de vocês, quais têm sido os teus medos? Já parou para pensar sobre isso? Quais têm sido os teus medos? Vou citar alguns aqui, ó. Medo da miséria, medo da fome, medo de Satanás, né? Na época da pandemia, a gente tinha medo do Covid, medo de morrer. Alguns de nós têm medo de não ser aceito pelo outro. E por causa disso, a gente não fala do amor de Deus. Mas Romanos 1,16 vai dizer assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não tenha vergonha. Ou se tem vergonha, vai com vergonha mesmo, mas fala do amor de Deus. E não ligue se não te aceitarem. Não é você que ele não está aceitando, ou ela não está aceitando. Ele não está aceitando é a Cristo, não você. Tenha isso certo no seu coração. Nos últimos anos a gente tem ouvido também uma palavra chamada fobia. E dentro disso a gente tem pessoas que têm medo de ficar em lugar fechado, em lugar alto, escuro e várias outras coisas, né? Algumas pessoas têm medo de dirigir, porque em algum momento aconteceu algo e elas não conseguem dirigir.
tem algumas pessoas que têm medo do cônjuge. Por que será? Porque muitas vezes o cônjuge é violento, agressivo. Mas aí a gente pode pensar, né? Será que só são os homens que são violentos? Eu já vi mulher faca na bota, partindo para cima. E eu vi uma mulher batendo no cara na rua. Eu fui tentar separar, ela falou, não se mete. Claro, não vou apanhar, né? Falei, não, tudo bem, pode terminar aí teu problema. Então, isso às vezes ocorre. Por isso que eu digo do cônjuge, que a gente não sabe. Né? Tem um filme que diz, né, dormindo com o inimigo, né? A gente não sabe quando é isso também, né? E vocês riem, né? Mas é verdade. A gente também pode ter medo dos pais. Durante do tempo que eu vivi com meu pai, né, até ele falecer, eu tinha 27, até os meus 20, 22 anos, eu não tinha respeito pelo meu pai, eu não tinha temor pela autoridade dele, eu tinha medo do meu pai. E parte da minha gagueira que eu tenho até hoje é graças a isso, ao medo que eu tinha do meu pai. Algumas pessoas têm medo do amanhã, outras têm medo do novo e assim vai, né? O medo vai pôr em jogo a sobrevivência de algo ou alguém. Por que eu estou falando isso? Lembra quando Moisés chegou para o povo de Israel e convocou 12 espias, 12 espiões, para conhecer essa terra nova? E ele convocou esses 12 espiões e falou, um de cada tribo de Israel, e falou, vamos lá ver. E eles foram. 2 deles, que foi Josué e Caleb, chegaram lá, olharam a terra, olharam o fruto, falaram, o que é aquilo? Que loucura, a gente vai tomar, essa terra vai ser nossa, Deus está entregando para a gente. Mas olharam também uns caras grandão, fortão, falaram, vai ser meio difícil, mas Deus está nos entregando, então nós vamos enfrentar. Mas 10 dos 12 espias olharam, ficaram morrendo de medo, tremeram as pernas, voltaram, e aí foram falar para Israel. Não vamos entrar lá não, é loucura, nós vamos morrer. Essa terra não é para ser nossa, né? Então, por causa desse medo, né? Essa emoção é tão essencial, gente, que ela pode nos paralisar ou nos impulsionar a prosseguir. Pensa, quantas vezes, ou você conhece alguém que em algum momento, devido ao medo, não sabia o que fazer. Se paralisou mesmo. Outras se alimentam e falam, não, eu vou para cima, que isso, eu não vou ter medo, eu sei a quem eu sirvo, eu vou fazer o que tem que ser feito. E segue em frente, né? Só que é importante a gente ser capaz de sentir esse medo, de reconhecer o perigo que está à nossa volta. Essa é a função do medo. E a gente precisa perceber isso. E se situar no mundo, sabe? Situar onde você está. Conseguir interpretar a partir do lugar, de um lugar único. Sabe que lugar é único? O seu. Da sua realidade. Você precisa entender a partir da tua vida, porque eu posso falar um monte de coisas e você falar assim, mas não tem nada a ver comigo, Marco. É a partir da tua realidade. Que medos são esses? Como eles estão te afetando, estão mexendo com a sua vida? E outra, o medo também é contagioso. Eu acabei de contar, dos 12 espias, 2 acreditaram fielmente na vitória. Mas o povo ouviu quem? Os 2 ou os 10? Ouviu os 10. E por causa disso, eles caminharam 40 anos. Por causa disso, eles estavam andando em círculos durante 40 anos, porque eles foram contagiados pelo medo daqueles 10 espias. Eu lembro na época da pandemia, que sim, era compreensível, né? A gente viu tantas pessoas morrerem, mas eu lembro na época da pandemia, o quanto acontecia alguma coisa, todo mundo, né? Ai, tá chegando, nós vamos morrer, não sei o quê. Começa uma guerra. O mundo vai acabar, gente. É agora, Jesus está voltando. Eu não sei que horas Jesus vai voltar, eu sei que ele vai, mas eu tenho que estar firme na minha fé. Porque pode cair uma bomba aqui hoje. E aí? A gente vai poder mudar isso? Chegaram a falar para mim, sabe o quê? Esse foi o top, assim, né, da viagem de um irmãozinho. Ele virou e me contou que já tinha, o exército chinês já estava preparando para invadir o Brasil com a mudança de governo.
O exército chinês. Sabe, o medo gera isso. Nos faz, viajar na maionese. Andar por um caminho nada a ver. Então, identifique que medo é esse, o que está te travando, o que está te pedindo de prosseguir, por que tu não tem confiado no Senhor? Isso vai nos levar a uma segunda perspectiva sobre o medo, o da história. Né? O verso 4 vai dizer que Deus está falando ali sobre Seom e Og, né? Sobre a destruição dessas nações cananeias e tudo que estivesse ligado a essa religião. Tudo que estivesse ligado a essa religião. Que eu não sei para vocês, mas como é bom saber que o mesmo Deus que lutou à frente do exército de Israel, Ele está lutando as nossas batalhas. Você crê nisso? Sim? Amém? Ele está lutando as nossas batalhas. Ele está à frente. Vai dizer lá em Hebreus, capítulo 13, verso 5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É muito bom saber disso, que Ele está conosco. Gente, sabe por que é bom a gente saber? Porque o medo é real. Quem aqui já sentiu medo? Olha, tem gente que não sente medo mesmo, né? Nunca sentiu medo aí? Tem uns que nem levantaram a mão. Não sentiram medo ou estão com vergonha de levantar a mão? Não vou pedir para ninguém falar, tá? A gente sente medo. Citei alguns medos para lembrar isso para a gente. Só que o medo ele tem o seu papel, né? De avisar o nosso organismo, de nos alertar do perigo e do temor, né? Só que o temor ele vai ter que diminuir. A hora que a gente entende o que é esse medo, ele precisa diminuir. Eu preciso confrontar esse medo para identificar o porquê que isso está me assustando tanto. Senão eu vou aceitar como uma verdade, né? E aí o que vai acontecer? Vai ser um pensamento bobo, né? Porque esse irmão que eu falei do ataque chinês em volta do Brasil para tomar conta do Brasil, ele não fala mais comigo. Porque foi tão sem sentido isso que ele se afastou. Eu tentei me aproximar, ele não. Provavelmente por vergonha de uma história tão sem fundamento. Mas por quê? Por causa do medo. O medo de que algo podia acontecer. Mas ele pode se transformar em algo perigoso. O desajuste desse processo pode gerar o que a psicologia vai chamar de ataque de pânico. Né? E isso vai minar as nossas capacidades de adaptação e pode provocar, sabe o quê? Uma paralisia. E também, um descontrole total. Volto a dizer, provavelmente em algum momento você viu alguém que diante de uma situação de medo não se mexia. Ou o contrário. Dá um susto em alguém, a pessoa com medo, o que ela faz? Alguns vão te agredir, furiosos, né? Outros vão sair correndo, gritando que nem louco. Né? E está olhando para ti e está gritando. Mas já está olhando para ti, já acabou o susto. Não, mas né? É o descontrole. A gente corre esse risco por causa do medo. Mas como eu não sou um especialista, né, para falar de medo, nem psicólogo eu sou, mas lendo algumas coisas, isso me leva a crer que lá em Êxodo 32, o que aconteceu em Êxodo 32? Moisés subiu o monte para falar com Deus. E ele fica lá bons dias. E lá no monte, o que Deus faz? Deus está escrevendo os 10 mandamentos nas tábuas de pedra, para ele descer isso. E durante esse momento, o povo vê que Moisés não vem e eles têm o que eu vou chamar de ataque de pânico, diante do que eu estou falando aqui, né? O povo tem um ataque de pânico. Por quê? Porque são indícios disso, né? Porque eles estavam tendo sensação de perigo, medo de perder o controle e existia o medo da morte. Por isso que me levou a crer que esse momento poderia ser um ataque de pânico deles, do povo todo, assustado com o que estava para acontecer, né?
Por quê? Porque eles confiavam em Moisés. Moisés era o elo de ligação deles com Deus. Então isso os assustou quando viram que Moisés não descia o monte e via lá os trovões, as luzes brilhando e nada de Moisés descer, né? Só que, como é interessante, né? Porque mesmo nesses momentos, a gente vê a resposta de Deus. E o que Deus fez? Deus olha lá, desce, Moisés, olha o que eles estão fazendo. E o que eles estavam fazendo? Já tinham feito um bezerro de ouro para ter a quem adorar. Era isso que eles estavam fazendo. Deus falou, desce lá. Desce e resolve isso para mim, né? Porque senão eu vou acabar com eles. Por causa do desespero. Quantas vezes nós vivemos isso? Quantas vezes a gente vê pessoas que a gente ama vivendo isso? Esse desespero, essa falta de controle, né? Mas se você fizer um esforço para lembrar mais algumas coisas, né? Você vai encontrar várias passagens onde Deus mostra um medo do povo de Israel. Um medo deles. Vou lembrar só uma passagem aqui agora para reforçar. Lembra quando eles saem, o povo do Egito, depois das 10 pragas, e eles começam a andar pelo deserto, e chega a determinado momento que eles chegam em Pi-Hairote, que é um beco sem saída. Quando eles chegam nesse lugar, o que eles têm? À frente deles, eles têm um mar vermelho. De um lado eles têm um morro, do outro lado eles têm um morro, e atrás deles vindo o exército de Faraó para matá-los. Vocês acham que eles estavam tranquilos? Tá de boa. Pô, Moisés está à frente, a gente vai ser vitorioso. Não, estavam morrendo de medo. Tu nos trouxe até aqui para a gente morrer aqui? Era esse o medo deles. Diante de uma situação, é claro que era aterrorizante, eu também teria morrido de medo, né? Diante daquela situação. Mas, me diga uma coisa, eles ficaram sem a resposta de Deus, sim ou não? Não vi. Não. Por quê? Deus abriu o mar. Deus fez eles passarem em terra seca. Deus foi lá e destruiu o exército de Faraó. Essa é a resposta de Deus. Mas quem confiou em Deus? Só um homem, Moisés. O resto estava todo mundo com medo. Moisés confiou e fez o que Deus falou. Vai lá, coloca o cajado. Ele coloca o cajado, abre-se o mar. Eles atravessam em terra seca. E aquele povo desesperado, imagine, em torno de 3 milhões de pessoas atravessando o mar. Uma coluna de água de um lado, uma coluna de água do outro, e eles no meio, e vendo o exército vindo atrás. Mas Deus não deixou de responder e de atender a necessidade deles. Tem uma outra passagem, que é um outro bom exemplo de como Deus faz para nos tranquilizar. Está em 2 Reis, capítulo 6, versos 16 e 17, eu vou ler aqui para vocês. O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele e aquele homem estavam pensando, agora acabou. Esse rapaz estava com ele, estava com medo do que estava para acontecer. E aí Eliseu ora ao Senhor e pede para mostrar. E o Senhor vai e mostra para ele todo aquele exército que estava para lutar em favor deles, né? Então, vários podem ser os episódios de medo, gente, que nós vamos ter na nossa caminhada, né? E uma triste notícia é que o nosso cérebro vai registrar tudo isso. Ele vai guardar tudo isso. Quem conhece o Windows sabe que a gente pode fazer umas pastinhas, né? Então lá, todas as pastinhas cheinhas de todos os nossos medos guardadinhos, né? Só que, volto a dizer, se não houver uma confrontação contra esses episódios de medo, mas como fazer essa confrontação, Marco? Lá em Lamentações, capítulo 3, 21, diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode te dar esperança? Pensa, nesses anos da sua caminhada, quem Deus é em sua vida? Você já parou para pensar nisso? Quem Deus é? O que Ele vem fazendo na tua vida, mesmo antes de você entregar a vida a Cristo?
o que Ele já vinha fazendo na sua vida, te livrando de tantas coisas. É isso. A gente precisa confrontar com a palavra, lembrar quem Deus é. Por que vocês acham que Deus permite que na Bíblia, permitiu que na Bíblia, ao ser escrita, tivessem tantas histórias? É para a gente saber quem Ele é, saber do seu poder, do que Ele fez na história, de como Ele livrou o povo dele, de como Ele fez de tudo para ajudar a dar vitória para os seus servos. E sabe quem são esses servos? Somos nós. Essa palavra, ela não envelhece. Ela continua real. A hora que eu leio isso, eu lembro que eu estou vivendo as mesmas coisas. Só que eu não chamo Jacó, Isaac, meu nome é Marco Antônio. Mas é o mesmo Deus deles. É o mesmo Senhor que continua operando nos dias de hoje. Então, diante das incertezas da vida, e nós teremos, não temas, confie no Senhor. Deposita a tua esperança nele. Não desiste. Está difícil? Tá, eu sei que está. Mas não desiste. Não desiste, confia nele. Com isso, então, a gente vai para a nossa terceira e última perspectiva em relação ao medo. E essa fala da certeza. O medo vai nos impedir de fazer aquilo que Deus está nos pedindo. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falei que eu sou gago, né? O Micael esteve lá, viu a minha atenção na hora do concílio. E a esposa do pastor Fernando, que é lá de Osório, ela disse que olhava e falou: Marco, tua mão tremia assim, né? Por que temia? Qual era meu medo? Alguns já devem saber. Eu sempre ouvi do meu pai que eu não era capaz e que eu não conseguiria, porque essa foi a história que foi contada para ele na vida dele. E essa história que contaram para ele, que foi meu avô, da forma dele, do jeito dele, para impulsioná-lo, para mim não serviu para nada, só me piorou. Então, muitas vezes na minha caminhada, eu achei que eu não ia conseguir. Muitas vezes, até hoje eu ouço essa voz: você não vai conseguir, você não é capaz. A diferença é que eu fui até lá. Mesmo com essa voz dizendo: é difícil, será que tu vai conseguir? Tu vai lembrar do que eles vão te perguntar, eles vão te bombardear, porque eu ouvi, né? Todo mundo fica: não, é difícil, eles vão, olha, eles pegam pesado, e pegam mesmo, né? Mas eu orei, jejuei, falei: Senhor, tem misericórdia, olha para esse teu filho. Minha cabeça não vai lembrar tudo, Deus. E Deus foi misericordioso. O homem foi lá, foi simpático comigo, me ajudou, né, Micael? Me ajudou. Lembra? Aí eu, lembrei, obrigado, pastor. Ajudou. Por quê? Porque tu está nervoso. Tu está com medo de perder aquela grande chance que eu esperei depois de tanto tempo. E eu poderia jogar fora. Então o medo, ele é real. A gente precisa identificar o que é e enfrentá-lo. Claro, gente, por isso que eu disse no início. Não é, eu sei que tem coisas que não são tão simples assim, né? Tem medos que nós vamos ter que tratar, ir a um psicólogo, terapeuta, às vezes tomar algum tipo de medicação. Eu sei disso. Mas tem muitas coisas que são medos bobos, que estão nos afetando, e estão nos impedindo de viver o que Deus está nos chamando para viver, né? Então, muitas vezes, por causa do medo, a gente não fala de Jesus, a gente não segue o caminho que Ele está nos indicando. Então, peça coragem a Ele. Peça que Deus te dê a força para enfrentar essas pressões, vencer esses obstáculos. E lembra de outra coisa. Para que Deus permitiu você passar tanta luta? É para colocar de lado, deixar no cantinho? É para isso? Não. Ele te preparou para algo. Por isso que Ele está deixando. Ele está te capacitando. É na vida. Por que Ele deixou você fazer determinado curso? Você é eletricista, você é pedreiro, você é advogado, é médico, não sei, professor, como foi citado aqui. Deus permitiu isso, é porque Ele está te capacitando para algo. E Ele vai usar isso
também na sua vida. Então lembre de quem Deus já tem te transformado e te fazendo ser. Sabe por quê? Porque a vida é cheia de incertezas, né? E a gente não sabe o que vai acontecer hoje. Ou eu estou enganado? Alguém sabe o que vai acontecer a hora que a gente sair daqui? Não, a gente não sabe. Eu espero que só aconteçam coisas boas, né? Porque a semana está começando, mas a gente não sabe o que vai acontecer. São as incertezas, né? A única certeza que todo ser humano, independente da sua fé, ele tem, qual é? Que um dia nós vamos morrer, né? Independente da fé que a pessoa tenha, ele sabe que um dia ele vai morrer. Então, quando a gente tenta viver o futuro antes dele acontecer, a gente fica ansioso, né? Com aquilo que a gente não tem o controle, né? E a gente acaba sofrendo por causa disso. E muitos de nós, depois da pandemia, mais ainda, a ansiedade tomou conta dos nossos corações. A gente está preocupado com o amanhã e esquece de viver o hoje. E o amanhã a gente tem controle zero sobre o amanhã. Zero. Nada a gente pode fazer. Então viva o presente, valorize o que você já tem, planeje sim o seu futuro. Sabe, coloque diante de Deus, planeje o amanhã, não está errado. Mas não coloca toda a tua expectativa já lá na frente. Vive primeiro um dia de cada vez. Olha o que diz Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Faça a sua parte. O que eu disse para vocês, a minha parte foi levantar, falar para a igreja que eu queria, que eu tinha esse chamado, a igreja identificou e eu tomei a coragem de ir. Eu não estava com muita coragem, mas eu fui, sabe? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas encara isso, né? Faça a tua parte, confie no Senhor, sabe por quê? O resultado é Ele que dá. Já foi falado aqui sobre os professores que vão lá, um vai jogar semente, o outro vai regar, o outro vai dar uma fofada na terra, e talvez nenhum deles vão ver o fruto. Mas alguém lá na frente vai pegar esse fruto. Que nem a Grazi falou do abacateiro, né? 6 anos. Eu já tinha desistido, eu ia pensar se aquilo lá dá fruto mesmo. Mas é que já sabe que a história do abacate vai demorar, então tem que esperar. Um dia eles vão colher, e eu espero receber um presente, pastor Micael. Porque eu gosto de abacate. Então, já pedi diante de vocês viram, né? Todo mundo é testemunha que ele fez assim. Ele disse que sim. Então tenha certeza que Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Que Ele sabe o que está dentro do coração de cada um de vocês. E Ele também tem as estratégias para lidar com cada um de nós. Com cada uma das nossas necessidades, dos nossos dilemas. Ainda que pareça, às vezes, será que Ele está entendendo o que eu estou falando? Né? Porque tem hora que a gente ora, não respondeu nada. Né? Continua orando. Mas continua fazendo a tua parte. Lembra que eu falei? Faça a tua parte. Né? Note que mesmo antes de Moisés passar o cajado para Josué e falar, está aqui na tua mão agora, segue o teu caminho. Sabe o que Deus tinha falado? Lá no verso 16 do capítulo 31, que o povo ia se prostituir. Que o povo ia ceder. Que o povo ia cair. Ele sabe de tudo. E ainda assim Deus entrega a terra para esse povo. Por quê? Porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele falou que ia entregar a terra para o povo, Ele entregou a terra para o povo. Ainda sabendo que eles iriam fazer coisa errada. Né? E outra coisa, gente. A gente não pode depender de um líder, do pastor Micael, do Marco, ou de quem for o líder, para a gente cuidar da nossa vida espiritual. Não pode. Não façam isso, porque o dia que esse líder não estiver aqui, nós vamos cair. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Vários reis, conta a Bíblia, que vários reis, quando saiu um sacerdote ou um profeta, ele debandou para o lado errado.
Por quê? Porque ele dependia daquele líder para ter uma vida com Deus. E nós não podemos depender do líder. Por mais que o Micael seja uma pessoa querida. Eu sei que vocês gostam, não é, pastor? Seja uma pessoa querida, e a gente sabe que é. Mas ele é um homem falho, como eu, como vocês. Então, o que o líder vai fazer então, Marco? Para que vocês estão aí na frente? Né? Já que não pode cuidar da nossa vida espiritual, você resolver para mim meus problemas? Né? A gente pode conduzir, pode ensinar, pode aconselhar. Percebe a diferença? É isso que nós vamos fazer. Mas a vida espiritual de vocês é de vocês. Se você não cuidar, desculpa, não sou eu que vou cuidar. Porque a gente tem um limite para poder ajudar vocês. A gente, até onde vocês permitem a gente chegar. E até onde você se permite querer mudar. Então, cuide da sua vida espiritual. Tenha tempo com Deus, para não ser como o povo de Israel em muitos momentos. Para não desistir no meio do caminho quando tu está perto para pegar a bênção. Perto para realizar aquele sonho. Eu tenho esse chamado há 20 anos. Faz 2 que eu estou vivendo. 20 anos, eu não desisti. Deu tudo errado no meio do caminho. Mas tudo bem. Deus me deu graça, força para estar aqui. Então não desista, acredite, coloque diante do Senhor. Senão a gente vai retroceder na nossa caminhada. E ainda que o medo venha encontrar lugar em nós, e ele encontra, né? O nosso corpo fala de forma assim clara. A gente começa a transpirar. O coração está assim, ó. A mão tremendo. A gente fica tão ansioso que começa os nossos hormônios de estresse, que eles chamam de cortisol e adrenalina, estão a milhão dentro de nós. A nossa pupila dilata por causa do medo. O nosso corpo está dizendo, eu estou morrendo de medo. A esposa do pastor Fernando viu. E eu lá sentado, esperando para falar. Eu falei, o que esse homem vai perguntar? Faz parte, mas a gente tem que enfrentar. Mas o corpo vai avisar isso, né? E a gente precisa lembrar o que Deus reforçou para Josué, que eu vou ler aqui para vocês no verso 23 do capítulo 31. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi, sob juramento, e eu próprio estarei com você. O que ele disse um pouquinho antes que eu falei? Que o povo ia se prostituir. Josué ouviu isso. Assim, Deus, tu já coloca uma bomba no meu colo. Eu acabo de assumir uma liderança e o Senhor já joga um povo incrédulo. Um povo que vai adorar outros deuses. É isso que o Senhor está me dando? É. Mas ele falou, seja forte e corajoso, porque Deus estaria com ele. Assim como Deus está conosco. Tu crê nisso ou não? Sim? Deus está conosco. Claro que a partir de agora a gente também não vai fazer nenhuma loucura, não é isso, mas é ter essa certeza no nosso coração para enfrentar esses medos que estão nos impedindo de prosseguir. E outra, o medo não é um sistema de navegação confiável para a gente como Deus. Não, ele não é nada confiável. Porque ele vai alimentar aquelas crenças irracionais e aquelas supostas certezas que a gente tem. Porque todo medo que a gente tem certeza que é real. Pode ver. A gente nunca viu o Covid, assim, olhar para o Covid e falar, você que é o Covid, não. Mas a gente estava morrendo de medo dele. Não estava? Estava morrendo de medo. A gente ainda não viu a morte, mas a gente já está morrendo de medo dela. Então, ele vai gerar isso no nosso coração. E aí, vai escurecer os nossos olhos, a gente não vai nos afetar para que a gente não consiga enxergar, seguir em frente, né? Vai tirar a nossa qualidade de vida. Se você conhece alguém que tem medo, ela se tranca, ela se fecha, ela não fala as coisas para as pessoas, com medo do que o outro vai fazer mal para ela, com medo da reação do outro. Então,
que eu faço uma pergunta para vocês. Será que todas as nossas preocupações são tão importantes a ponto de ser preciso dar ouvidos a todas elas para nos proteger? Todas as nossas preocupações. Eu tenho muitas. Se eu der ouvido a todas elas, eu vou ficar dentro de casa. Eu nem levanto da minha cama. E a gente tem uma escolha diária. Tem pessoas que dizem que eu não consigo tomar uma decisão. Eu falei, tu acorda todo dia? Sim. E tu toma alguma decisão? Não, não tomo. Toma. Tu decidiu levantar, decidiu ir trabalhar, decidiu estudar, decidiu fazer algo diferente, decidiu fazer a comida para os seus familiares. Claro que tu toma decisões todos os dias. Então essa é mais uma, talvez uma muito importante, mas mais uma decisão que você vai precisar tomar. E outra, Deus nunca nos escondeu, né, sobre as aflições que nós teríamos nesse mundo. Ele nunca nos escondeu isso. Por isso que ele deixou tantas passagens, não temas, não temas, eu sou contigo, não temas. Deus protege aqueles que os amam. Se você ama Deus, Ele está te protegendo, Ele está cuidando de ti. E Ele nunca nos abandonará, tenha essa certeza. Por isso não tenha medo de pessoas, do futuro, de situações. Coloque sempre diante de Deus, porque Ele vai te ajudar. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É a palavra de Deus que garante isso. Ele vai cuidar da gente. Mesmo lá em Apocalipse, com tudo que se fala de Apocalipse, em nenhum momento Deus mostra a destruição do povo dele. Mesmo em Apocalipse. Ele mostra o cuidado, a proteção que ele vai ter. E eu nem sou especialista para falar de Apocalipse, mas várias passagens mostram que ele está cuidando do povo dele. Está cuidando. Ele está cuidando da gente. Tenha essa certeza no seu coração. Mas a gente pode tirar algumas lições, né, para nossas vidas, como nós vimos aqui, diante da história de Moisés e de Josué, e dessa questão de passar o cajado, esse novo tempo de liderança, né? Assim como outros homens de Deus e mulheres de Deus que a Bíblia nos mostra, lições claras, né? Que cada um de nós tem uma realidade a ser enfrentada, ponto, é fato. E que Deus sabe por que Ele permitiu isso para mim e para você. Por que Ele não deu a dificuldade que a Simone tem, por que Ele não deu para mim? Porque a Simone tem uma realidade diferente da minha. Por que para o Pacheco Ele deu uma coisa e para mim não deu? Porque o Pacheco tem uma realidade diferente da minha, e ponto final. A gente não deve ficar se comparando com outros, nós somos muito diferentes. E por causa disso a gente está tendo medos desnecessários, e não precisa. E outra coisa, a gente não pode se esquecer que a nossa história, né, tudo aquilo que a gente aprendeu, a nossa caminhada espiritual, as pessoas que passaram na nossa vida, e de quem Deus é. Lembra disso. É a sua história. Lembra quem você é, o que Deus tem feito, a tua caminhada, porque isso faz diferença a hora que vem o problema. E tu vai lembrar, eu já passei por isso. Eu sei que Deus me ajudou. Eu passei por uma coisa um pouco diferente, mas eu vi o cuidado de Deus. Eu vi que não faltou nada. Eu vi que foi difícil, mas a hora que eu falei, Senhor, me ajuda, estava alguém batendo na minha porta. Não sei qual a tua situação, mas coloca isso de Deus, lembra disso. E claro, como a gente viu nessa noite, ter a certeza de que Ele estará sempre conosco. A sua palavra nos garante. Tenha convicção de quem Deus é. Busque Ele. Busque nele a força e a sabedoria para você prosseguir na sua vida. Não pare. Continue andando. Continue marchando. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, que eu imagino que quando o Senhor olha para nós, e olha individualmente, você olha cada luta, cada medo, cada incerteza, essa ansiedade que às vezes nós nutrimos no nosso coração, Senhor. Eu imagino na minha pequenez que o Senhor deve falar, mas você ainda nem viu o que vai acontecer.
Tu nem sabe os planos que eu tenho para ti, meu filho, minha filha. Por que tu está sofrendo? Eu imagino que o Senhor deve estar olhando assim para nós. Mas, Senhor, da mesma forma que o seu olhar tem sido por nós, para nós, acompanhando esses medos, essas incertezas, que esse mesmo olhar, essa mesma ação, essa mesma atitude tua, Senhor, venha nos impactar, venha nos tirar dessa mesmice, venha nos tirar desse medo e transformar isso num temor verdadeiro. Um temor que realmente confia em ti. Um temor que realmente não sabe o dia de amanhã, é verdade, mas que confia no Deus que até hoje tem nos mantido de pé, que até hoje tem cuidado de nós, que até hoje tem nos livrado do mal e dos maus, que até hoje tem ouvido as nossas orações, mesmo considerando os nossos pecados. O Senhor não deixou de nos amar e cuidar de nós, Senhor. Então que essa certeza se fortaleça dentro de nós, porque as lutas elas vão continuar. A tua palavra diz que no mundo tereis aflições, então nós vamos ter aflições enquanto vivermos aqui, mas também ela diz: não temas, eu sou contigo. Derrama sobre nós, Senhor, essa certeza, essa força que nós precisamos, porque sempre num novo dia tem uma nova luta, um novo enfrentamento, e nós não sabemos o que será esse dia, mas que a tua graça, o teu poder, a tua presença, como foi dito aqui nessa noite, se manifeste. Afinal de contas, o teu Espírito habita em nós, que nós possamos dar ouvidos a essa voz que brada dentro de nós, que nós estejamos atentos ao que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor traga à memória aquilo, quem tu és, que o Senhor traga à memória o que o Senhor já fez por nós. Mas não nos deixe, Senhor, não deixe o nosso coração, esses medos, que a reação física que a gente tem, ou o que for, nos fazer esquecer de quem tu és. Esse é o meu clamor dessa noite, Senhor, por mim e por cada um dos meus irmãos e amigos aqui, Senhor. Que a tua mão esteja sobre cada um de nós, que o teu cuidado, as tuas bênçãos, a sua misericórdia seja derramado sobre cada um de nós, e que essa nova semana, Senhor, eu sei que será de desafios, eu sei, porque o Senhor não nos engana, mas eu também sei que a cada nova dificuldade, o Senhor estará se mostrando presente a cada um dos teus filhos, trazendo essa certeza e essa alegria no coração. Então, Senhor, nos anima a te buscar, a orar, a ler mais da tua palavra e nos fortalecer nessas histórias que o Senhor deixou, lembrando que como o Senhor foi com o povo de Israel, o Senhor é com a tua igreja hoje, Senhor, e nós te louvamos por isso, no nome de Jesus. Continua, Senhor, fazendo o teu querer em nós. Amém.